Leva-me, Senhor, a um nível mais profundo. Hoje nós vamos estar meditando sobre uma passagem bastante conhecida. Os discípulos no caminho de Emaús. Era domingo, Jesus havia sido crucificado. O contexto é o seguinte: um líder religioso, o mestre, o amigo, o Cristo, um adulto jovem de 33 anos havia sido crucificado, morto como um malfeitor. A esperança dos judeus de um rei libertador havia ido por água abaixo. E esse era o acontecimento do momento. Uma verdadeira tragédia, uma situação de dor, de tristeza profunda, de agonia até. Esses discípulos estavam assim, nesse cenário, conversando sobre esse assunto. E aí eles tomam o caminho de Emaús. Não sei se era um caminho que eles estavam acostumados a fazer, ou que eles queriam ir mesmo, ou se estavam sem rumo. Eu sei que eles tomam esse caminho que distava 10 quilômetros, e nesse caminho eles vão conversando sobre o assunto e Jesus aparece. E Jesus pergunta sobre o que eles estavam falando. E eles estranham profundamente aquilo ali, até perguntam: você é o único em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? É como se houvesse uma pandemia de alguma doença muito contagiosa, muitas pessoas sendo contaminadas, muita gente morrendo, que todo mundo estivesse usando máscaras para se proteger, entrando em isolamento social, em quarentena. E aí alguém chega e fala: de que vocês estão falando? Por que vocês estão usando máscara? Qualquer um perguntar: que mundo que você vive? O que está acontecendo? Você é o único que não sabe desses acontecimentos? Mas apesar desse cenário todo, os discípulos tomam esse caminho e Jesus ainda insiste: me conta mais sobre isso. E aí os dois começam a relatar os acontecimentos. Então nós vamos ler em Lucas 24, a partir do versículo 21, a partir desse momento em que os discípulos estão conversando e começam a dialogar com Jesus. No capítulo 21 fala: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrando para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? Em toda essa conversa, eles não tinham reconhecido Jesus. Eles tinham convivido com Jesus esses 3 anos, eles eram discípulos dele, não era daqueles 12 mais famosos, com os nomes mais conhecidos por nós, mas eles acompanharam Jesus nessa trajetória. Mas, apesar disso, eles não reconheceram Jesus no caminho, enquanto travavam esse diálogo com ele. Mas eles sentiram uma emoção, algo tão tremendo em seus corações, que eles não deixaram Jesus partir. E insistiram para que Jesus ficasse com eles. E quando eles entram para ceiar, sentam para ceiar, aí nesse momento seus olhos são abertos. E eles declaram: acaso não lhes ardia o coração quando ele falava? Hoje a gente vai estar falando sobre mergulhar em águas mais profundas, em Deus nos levar a um nível mais profundo de relacionamento. Então nós vamos estar falando de relacionamento com Jesus. E em primeiro lugar, eu quero destacar sobre
você travar um diálogo com Jesus. Tudo começa quando você dá a oportunidade de travar um diálogo com Jesus. E como isso se dá? Quando você gasta tempo em oração. Senhor, só o Senhor não está vendo os acontecimentos com a minha vida, só o Senhor não está enxergando o que está acontecendo. Senhor, eu quero ouvir mais de Ti. Senhor, eu quero mergulhar mais de Ti. Senhor, obrigada. Seja em que nível de relacionamento que você está. E você também abrir espaço para que Deus fale com você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O primeiro passo para esse relacionamento é travar um diálogo com Jesus. Muitas vezes, Jesus vai falar com você coisas até surpreendentes, coisas maravilhosas, mas pode ser que ele fale, ó nécios, tardos em crer. Mas é a hora que você trava esse diálogo e seu relacionamento com ele vai se aprofundando, vai caminhando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente, às vezes, tem a tendência a ouvir somente aquilo que a gente quer ouvir. Tem um trabalho de uns cientistas sociais que dá o nome de raciocínio motivado, que é o processo de decidir em quais evidências acreditar, baseados na conclusão que você prefere ter. Nós negamos fatos que contrariam as nossas crenças. Muitas vezes, o Senhor está falando conosco, está nos mostrando, está nos levando às escrituras, está nos levando às promessas, está nos levando às profecias, e a gente custa acreditar. Muitas vezes Deus tem falado para a gente, ó nécios, ó tardos de coração. Mas a gente só pode ouvir quando a gente começa a gastar tempo, dar a primícia do nosso tempo nesse diálogo. Pode ser que a gente não tenha nem aquele espaço de ter o seu quarto fechado, se fechar em oração. Pode ser que a gente esteja tão agitado que a gente não consiga gastar tanto tempo de joelhos falando com o Senhor ou lendo grandes capítulos da Bíblia. Mas deixe que a palavra de Deus comece a tomar corpo na sua mente. É na sua mente que começa esse relacionamento. É quando você decide deixar Deus falar. Hoje a gente tem tanta facilidade na internet. Procura ver alguns capítulos, alguns versículos. Procura em lugares sérios, em pregadores sérios. E começa a desvendar os mistérios que Deus quer falar com você. Orar, entregar tudo nas mãos de Deus. Mostra para Jesus onde é a tua dor. Gastar tempo com Deus, travar um diálogo com Deus é o primeiro passo de um relacionamento. E aí a palavra vai fluindo e Jesus vai mostrando evidências, As mulheres falaram, mas um discípulo não viu lá no sepulcro, mas as profecias falaram, mas... Ei, Jesus está falando, mas... Vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir realmente aquilo que Jesus quer falar. E daí, então, a gente vai para um segundo plano de relacionamento, um nível um pouco mais profundo, que é nos envolver emocionalmente, deixar nos emocionar, deixar o nosso coração incendiar, deixar arder o coração quando ele fala. Ah, Deus, quantas vezes eu estive tão emocionada contigo. Ó Deus, de uma maneira que eu não queria mais sair daquele lugar, da tua presença, Senhor. Quantas vezes eu me senti assim, quantas vezes eu chorei na tua presença, quantas vezes eu me arrepiei, quantas vezes eu fui impulsionada a me ajoelhar, a me prostrar aos teus pés, a levantar as minhas mãos. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Essa voz tem que fazer arder o coração. Essa voz tem que fazer pegar fogo, incendiar o coração. E é assim que quando a gente
trava um relacionamento com Deus, através do nosso intelecto, da nossa mente, das nossas emoções, deixar Deus invadir na nossa totalidade, na totalidade do nosso ser, deixar o Espírito Santo invadir todas as nossas entranhas. Aí a gente vai querer mais de Jesus, mais de Jesus. E aí, nesse momento, nós entramos em comunhão com Ele. Quando Ele senta à mesa para ceiar conosco. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quando Jesus senta à mesa para ceiar conosco, para ter comunhão, aí sim, os nossos olhos estão abertos, são abertos. Os nossos olhos, os mistérios são desvendados. Tem que falar, tem que dialogar, sim, mas tem que ir além. Tem que emocionar, tem que arder o coração, sim, é muito bom, mas tem que ir além. Nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos, porque aí nós começamos a ver perfeitamente que é Jesus trazendo o cumprimento de promessas para a nossa vida, trazendo a quebra de jugo, trazendo o renascimento, trazendo a ressurreição, trazendo a Páscoa. É um detalhe que me chama muita atenção. As mulheres já tinham vindo com a notícia, um discípulo já tinha vindo com a notícia. Jesus começa a falar, Jesus começa a citar as profecias da Bíblia. Mas há um momento que nós entramos em comunhão perfeita com o Pai. Nós ceiamos com Ele, nós nos tornamos um com Ele. Aí sim, os nossos olhos espirituais são abertos. E aí, o que acontece? Acontece que nós saímos de ver a sexta-feira, nós deixamos o nosso olhar da sexta-feira, da morte, do túmulo, do sepulcro, da cruz, e nós começamos a olhar para domingo, o domingo da ressurreição, o domingo da vitória sobre a morte, o domingo da esperança, o domingo da vida eterna, conquistada, sim, naquela cruz da sexta-feira, mas consumada, quando Cristo ressurge e traz vida, a vitória sobre a morte. E de tudo isso, eu quero que você comece a entender que nós precisamos buscar esse relacionamento mais profundo. Nós temos que estar no caminho de Emaús, travando esse diálogo com Jesus, diálogo a tal ponto que o nosso coração comece a arder. Deus, eu quero mais, eu quero mais. E quando Jesus fala, não, eu vou embora, não, eu quero mais de ti, eu quero mais. Que a gente entre em comunhão, que a gente ceie com Ele e que então nossos olhos são abertos. Mas isso tudo tem uma consequência. Deus quer que a partir daí, quando nós temos os nossos olhos abertos, quando nós temos a certeza que Ele já ressuscitou, o cumprimento de todas as promessas que Ele nos fez está consumado, a gente lê no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 discípulos, os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, Pai seja convosco, aleluia, é para isso que eu e você fomos chamados. Para ter um encontro com Jesus, para ter um diálogo com Jesus, para arder o coração, para ter os olhos espirituais abertos. Para que a partir daí, de posse dessa visão da verdade, a visão da ressurreição, a visão de vida eterna, a visão das boas novas de salvação, nós propaguemos, não só em Jerusalém, mas aos confins da terra, porque você e eu fomos chamados
Não, fomos chamados, não, fomos enviados para ir ao todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém.